Muito bem, irmão, agora nós vamos ficar de pé. Eu creio que essa noite eu vou usar muito da Escritura. Vamos começar aqui em São Mateus, capítulo 23, o verso 12. São escrituras conhecidas, né? Nós não temos nada novo, irmãos. O que nós pedimos é a unção e a graça para vivificar a palavra, né? Mas tudo que nós temos é a pura e bendita palavra de Deus. São Mateus capítulo 23, o verso 12. Coisa tão simples que saiu dos lábios de Jesus. Vamos ler juntos, irmãos? E o que a si mesmo exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Senhor, humildemente pedimos mais uma vez a tua unção, a tua graça, para que todos nós podemos ser ajudados por ti. No nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero associar essa escritura, irmão, com a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, o verso 6 e o 7. Ele diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Eu creio que esse tempo está chegando para a noiva, para o eleito, e eu creio que cada um de nós cristãos temos que humilhar mesmo na presença de Deus. É necessário, é preciso. No verso 7 ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Quem não tem ansiedade, né? Quem não tem vontades, não está ansioso, mas Pedro está dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos falar junto, irmãos? Porque ele tem cuidado de vós. E são pequenos segredos que nos revela comportamentos que agradam a Deus. Comportamentos, atitude que você agrada a Deus. Nós estamos passando, principalmente o nosso país, o Brasil, podemos falar toda a noiva aqui do Brasil, cada eleito, dores de parto muito grandes, mas é necessário, é preciso. Às vezes nós não queremos enfrentar dores de parto, mas é necessário. Jesus está sendo formado através dos eleitos, está sendo formado. Dores faz ter lágrimas, dores faz a gente soluçar, chorar escondido, e às vezes há dores tão pesadas, que você não quer que a família saiba. Quantos pais sofrem certas dores, e às vezes ele não quer ser humilhado, então ele chora escondido. Quantas mães carregam certas cargas, dores, humilde, sofrendo a sua cruz, cumprindo o seu ministério, mas tem hora que dói, pesa, chora escondido, por causa de dores. Eu creio que a noiva está sofrendo, ela está chorando, mas ela sabe se humilhar na presença daquele que tudo pode. Se humilha na presença dele, entrega toda a sua ansiedade na presença dele. Não deixa nenhum comportamento soberbo, prepotente pegar eu e você. Que Deus nos livra disso. A prepotência, a soberba, bate de frente contra Deus. Deus não gosta. Nós vamos ver exemplos dentro da Bíblia Sagrada, mesmo de homens ímpios, que Deus abençoou, mas eles foram prepotentes, foram soberbos e perderam o segredo da bênção. Que Deus nos ajude, aconteça o que acontecer, vamos nos encontrar humilde, humilhando na presença de Deus.
não é feio. Mombrana diz assim, que Deus ama ajudar aquele que não pode ajudar a si próprio. Eu creio que eu sou um deles, você é um deles. Mombrana chega a dizer nessa mensagem, Elias, a comida oferecida, nós vamos conversando essa noite. Parágrafo 31, ele diz assim, Deus ajuda aqueles que não podem ajudar a si mesmo. Eu não tenho resposta para certas coisas, eu não entendo certas coisas, mas eu creio na providência divina, eu creio no poder desta palavra, eu creio nessa mensagem, eu creio no mensageiro, eu creio no seu chamado, eu creio que Deus te revelou. Se Deus te chamou, te revelou, Deus cuida de você. Eu não tenho meio próprio, você não tem, mas Deus tem. Então ele diz, Deus ajuda aqueles que não podem ajudar a si mesmo. Ele é o Deus dos que precisa de misericórdia. Clame a Deus, enquanto é tempo, peça misericórdia. E Ele é misericordioso, esse é Deus. A Mombrana diz, esse provérbio que diz assim, Ele ajuda aqueles que se ajudam, mas se você pode ajudar a si mesmo, então você não precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. A hora que eu estou passando, que você está passando, nós estamos vendo a nossa fragilidade diante de tudo. Nós não somos super-homens, nós temos sentimento, nós temos dores, somos humanos, estamos sendo abalados, os alicerces estão sendo arrancados dos nossos pés, mas a nossa alma tem âncora, a nossa alma sabe onde tem uma fonte de graça e de misericórdia. Se você pode ajudar a si mesmo, então você não precisa de ajuda, mas ele ajuda aqueles que não podem ajudar a si mesmo. Eu creio que esse é o quadro do eleito, da noiva, dos cristãos na face da terra. É a hora da gente confiar, o meu socorro vem do céu, daquele que fez céu, terra, que fez eu, fez você. Não foi eu que pedi para viver a vida cristã agora, não foi você que escolheu para viver nesse final de era, foi Deus. Se Deus te escolheu, passa o que passar, você vai chegar lá. Essa palavra, essa mensagem, ela está ficando mais viva dentro de nós. Nós estávamos muito ouvintes, nós lia muito sobre certas dores, nós lia muito sobre certas arenas, mas agora chegou o meu tempo, o seu tempo. Deus nos ajuda a descansar, como o testemunho do apóstolo Pedro. Foi levado para o cárcere, e no outro dia de manhã era o dia dele morrer, ser crucificado, e ele se sentiu tão indigno de ter que morrer como mestre, que ele diz, me põe de cabeça para baixo, eu não sou digno de ser crucificado que nem ele. Mas algo que chama a atenção nossa da história, é que quando amanheceu o dia, os guardas teve que bater muito, porque ele estava dormindo, sabendo que vai morrer, estava dormindo. Eu preciso disso, porque a hora é para tirar a tranquilidade, a hora é para tirar a confiança, mas o Deus de Pedro é o meu Deus, é o seu Deus, e Ele vai nos ajudar. A dificuldade dos guardas foi acordá-lo, e o Mombrana diz, excesso de preocupação é falta de confiança em Deus. Oh Edir, é tempo de descansar em Deus. Estamos na programação de Deus. A gente lê um parágrafo que Deus toma e parece que muda, mas Deus sabe melhor. Mas sobre a soberba e a prepotência, a gente lê em Daniel, é bom a gente pegar a Bíblia e
descorrê-la, né? Vamos deixar a Bíblia nos ajudar, lá tem muita lição para nós, a mensagem. E a hora é muito própria para a gente ler. Quem quer aqui aprofundar no amor de Deus? Então o profeta deu esse segredo, né? Leia a palavra e ore. Leia e ore. E nós sabemos que esse rei, Nabucodonosor, ele foi um rei muito abençoado, próspero demais. E ele, irmão, começou a se jactanciar. Ele se sentiu o máximo. E começou então a cair dentro dele a soberba, a prepotência e a vaidade. Aí tudo era eu, olha o que eu faço, olha o que eu fiz. E isso dá de frente com Deus. Deus não gosta. Então, de repente, Daniel chegou até ele e disse assim, depois que ele teve aquela visão que perturbou ele demais, ele não sabia o que era, e não tinha ninguém ali naqueles dias para poder interpretar aquela visão, a não ser um profeta, e Deus sempre tem um profeta dele na face da terra. E Daniel então pôde chegar e esclarecer ele, e diz, isso não sou eu, isso é Deus. O que nós estamos vivendo e crendo agora não é nosso, é Deus. Então, quando ele estava naquela vaidade, aquela prepotência muito grande, cheio de soberba, no capítulo 4, eu vou resumir, né? Verso 27, Daniel diz, portanto, ó rei, aceita meu conselho, e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres. Ele estava soberbo demais. E se prolongar a tua, para que possa prolongar a tua tranquilidade. Mas todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, se sentindo, né, como Deus, de tanta vaidade que ele estava ali. Falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia, que eu edifiquei como a casa real? Ó, já não colocou Deus, eu. E com força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Fez essa pergunta bem alto para o povo. Irmão, ainda estava a palavra na boca do rei. Ele estava falando ainda, quando caiu uma voz do céu, e a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Deus nos ajude. Eu não quero perder a presença de Deus. Eu não quero perder essa bússola espiritual que me guia. Perca o que puder perder, aconteça o que acontecer, mas não perca a presença de Deus. Tiver que chorar, chora. Tiver que se humilhar, se humilha. É o seu arrebatamento, é a sua saída. E a voz continuou, agora será tirado dentre os homens, a tua morada será como os animais do campo, e far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos dos homens, e os dá a quem quer. E esse Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Na mesma hora, irmão, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Foi tirado dentre os homens e agora comia erva com os bois. Pensa, irmão, como que isso é bater de frente com Deus, né?
e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceu pelo, como as penas de águia, e as suas unhas como a das aves. Ô bicho estranho que ficou, né? Você já viu que certa soberba, jactância deixa a pessoa estranha? Cheio de si, cheio de vaidade, não tem limite, nem palavras, não tem temor. Mas a presença de Deus faz a gente se humilhar. A presença de Deus faz você fechar a boca. A presença de Deus faz você ajoelhar e pedir misericórdia. Misericórdia, misericórdia. Certas tragédias, certos acontecimentos, sai julgamentos demais, sai palavras demais, que Deus tem misericórdia de nós. Feliz de quem pode estar numa posição de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deixa eu quieto, deixa eu quietinho. E ao fim daqueles dias, 7 anos, agora olha como é que ele fala: eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e eu louvei o Altíssimo, e eu engrandeci o Altíssimo. Sabe por que Deus nos colocou agora, nesses últimos dias? É para honrar a Deus. Seu trabalho, a sua vida, a sua casa, tudo que Deus te der é para honrar a Deus. Você quer dar glória a Deus por isso? É por isso que você foi colocado agora. Ô pastor, mas tem hora difícil. Mas o que o apóstolo Paulo disse? Sei passar necessidade, sei passar bonança, sei passar falta, mas em todas essas coisas, sou mais do que agradecido. Está difícil, está doendo, eu não queria passar por isso, mas mesmo passando, dá glória a Deus. E aprenda aquilo que o Mombrana sempre falava para Billy Paul: Billy, Deus sabe melhor. Vamos dizer junto? Deus sabe melhor. Quando aquele homem levantou de lá, ele disse assim: olha, quando o meu entendimento voltou, eu bendisse o Altíssimo, né? Eu bendisse Ele, eu louvei. Forma um quadro na sua mente assim. Eu penso que aquele homem, irmão, corria naquele pasto e gritava glória a Deus, aleluia. Alguém passava onde o Mombrana entrou no mato. O Mombrana gostava de ser reservado. Ele não é muito de fazer espetáculo, nada, mas ele diz: quando eu ia para o mato, para aquele santuário tão puro, quem passava lá sabia onde eu fiz um Pentecoste. Galho era quebrado, capim era arrancado, terra era jogada longe, era ele, os anjos, a presença do Todo-Poderoso. Eu penso que esse Nabucodonosor fez um Pentecoste lá, o poder de Deus foi vivificado dentro dele. Deus nos ajude, numa hora tão contraditória, nós agradecer o Altíssimo, dar glória a Deus, louvar a Deus. Não é quando está tudo bem, não. Como é que essa esposa só tem valor quando corresponde? Eu vi um pastor recentemente, nós estávamos juntos, ele dizendo assim: casamento é como um carro zero. Tudo que você precisa corresponde. Amor, paciência, compreensão. Mas vem dotado, irmão, carro zero. É só tocar que funciona. Eu gostei do que ele falou. Mas com o tempo há desgaste. E você tem que ter paciência. Paciência um com o outro. Amor um com o outro. Às vezes está faltando saúde. Às vezes está faltando carinho. Às vezes está faltando compreensão.
está precisando às vezes, irmão, de ser renovado, renovada. Manutenção de saúde, de compreensão, tirar um pouco essa carga. Às vezes a pessoa está morrendo e não nota. Aí só fica lembrando o carro zero. Ah, mas quando eu casei você não era assim. E você também não era. Vamos dar glória a Deus. Jesus nos ajude. Jesus é bom. Jesus é amoroso. Não tem circunstância que atrapalhe você amar. Não é proibido. Não é proibido nem amar quem te persegue. Você pode amar. Tem hora que a mensagem é dura, é óleo de rícino. Tem hora que o profeta corta a gente. E pessoas que não têm o chamado que nós temos, não suportou o profeta. Diz, nós não aguenta mais, nós vamos unir e tirar o Senhor para fora. Ele diz, não tem importância, eu vou fazer um círculo maior e vou amar todos vocês. Ame a Jesus, ame a Jesus. Não importa se é seu inimigo, se te persegue, ame. Ah, pastor, não, eu amo aquela pessoa, eu quero ver ele lá. Então o irmão chegou a esse ponto, que esse homem teve que reconhecer que tudo que passou na mão dele foi Deus. Então quando eu abri os meus olhos ao céu, tornou-me vir o meu entendimento, e eu bendiço o Altíssimo, eu louvei, eu glorifiquei ao que vive para sempre. Quem você glorificou? Aquele que vive para sempre. E vocês querem saber mais? Sabe o que ele falou? Aquele cujo domínio é um domínio sempre eterno, cujo reino é de geração em geração, em geração, em geração. Oh, mas essa humildade engrandeceu aquele homem. Aleluia! E sabe o que mais ele pediu no reino dele? Agora todos os moradores da terra são reputados como nada, segundo a sua vontade, e ele opera como exército do céu aos moradores da terra. Você crê? E não há nada que possa estorvar a sua mão que lhe diga, porque ele é o único rei soberano. Comportamento que desagradou a Deus, mas de repente um comportamento que agradou a Deus. E o profeta diz nessa mensagem humilde, muito conhecida, né? Cada vez que eu pego ela, eu lembro da irmã Zilda, minha sogra. Ela falava, eu gosto da mensagem humilde, ela é fininha, né? Mas que bom, o importante é que você lê, né? No 82, o profeta diz assim, olha o que o Mombrana descobriu aqui. Eu tenho sempre descoberto que o homem que se humilha é o homem que Deus exalta. É a igreja, é a família. Quando você toma uma pessoa com seu peito inchado e sabe tudo, e você já não pode dizer mais nada, ele é arrogante. Tem pessoa que nem o pastor pode dizer nada. Que honra ter um pastor que Deus levantou para cuidar da sua alma, poder te ajudar, te aconselhar. Todos podem dizer, menos o pastor. Toma uma pessoa com seu peito inchado, sabe tudo, e você não pode dizer nada, ele é arrogante. Essa pessoa, irmãos, nunca chega a lugar nenhum. Porém, toma aquela pessoa que se humilha e anda docilmente. O Mombrana disse, é difícil até falar o que Deus vai fazer com essa pessoa. Você vai notar, irmão, um comportamento tão terrível que desagradou a Deus, pois vocês procurem Atos, capítulo 12,
É uma história triste demais. Eu penso que isso aqui não foi bonito de se ver, não. Isso aqui foi uma tragédia muito grande que deixou marca para o povo naqueles dias. É Atos capítulo 12, melhor dizendo, o 21 e o 23. E num dia designado, vestindo Herodes de vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática, falava com todos. E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor a ele, porque não deu glória a Deus. E o povo viu ser comido de bicho na frente deles e expirou. Deus nos ajude. Que toda honra, toda glória seja ao Senhor Jesus Cristo. Pensa, irmão, aquele homem subiu ali, o povo que estava em volta dele chegava a dizer assim, ó, não é voz de homem, esta voz aí é a voz de Deus. E Deus não gostou. Sendo um ímpio mesmo, ele bateu de frente com Deus. Então tem um segredo muito grande para nós sermos ajudados, abençoados, nesta hora tão terrível que estamos cruzando. Se humilha, irmão, entra na presença dele, pede ajuda para você, pede ajuda para quem caiu, para quem falhou, peça misericórdia, não está errado não, intercede, pode deixar que Deus sabe tudo, e cada um vai colher o que plantou, mas se você está plantando humildade, plantando misericórdia, você vai colher. Não atire pedras, não tome partido, mas ame esta palavra de todo o seu coração. Se você já amava esta mensagem, amava esse profeta, amava esta palavra, muito mais agora. Irmão, agora pensa aquele homem ali, o povo todo em volta dele, e ele fazendo aquela prática, e eles ficaram tão encantados, eu penso, com aquela maneira dele expressar, que eles gritavam, é voz de Deus, não é do homem. Naquele mesmo instante, Deus lhe permitiu um anjo vir, e feriu o anjo, porque ele não deu glória a Deus. Você quer dar glória a Deus? Dá glória a Deus. Para quem que nós vamos dar glória? Dê glória a Deus. Teme a Deus e dê-lhe glória. Naquele mesmo instante, os bichos, irmão, entravam e saíam nele. Não é uma coisa boa de se ver. Você já pensou os bichos entrando e comendo a pessoa e ele morreu na frente deles? E esse mundo, como é que está então? Deus, tenha misericórdia de nós, tenha piedade da gente. Tem coisa que parece que é tão grande e você vai ver que perante Deus não tem nada de grande. Parecia que esse Nabucodonosor era tão grande, parecia que esse homem aqui que nós vimos agora, Herodes, era um homem tão grande, rei Herodes, é grande, o homem é grande, mas olha o que o Mombrana fala, Deus revelado, escondido em simplicidade, parte do 94. Vocês sabem, irmãos, o que o homem chama de grande, às vezes não é grande. E o homem chama de grande. Mas o que Deus chama de grande, o homem olha e diz, isso é loucura. Mas vamos olhar como Deus olha? Vamos estar dispostos a ter os olhos de Jesus? O que Deus chama loucura, o homem chama de grande. Então vamos manter isso em mente. Vamos pesando cada palavra, porque é um tempo de examinar a hora que estamos vivendo.
você vai notar aqui, São Lucas, nós vamos ficar, é bom deixar as escrituras, né, para poder nós ter um tempinho mais lendo, né, dedicar mais um pouco, lembrar dessas coisas que o próprio Jesus deixou para nós, né, coisa engraçada, olha isso aqui, irmão, dá um choque com a gente, né, São Lucas capítulo 18, verso 9 em diante, aqui diz assim, a parábola do fariseu e do publicano. Disse também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo. Perigo, né? Eu posso, eu sei, deixa comigo. Irmão, eu não posso, eu não sei, mas se Jesus me ajudar, eu vou fazer. Jesus vai me ajudar. Jesus vai me dirigir. Vamos orar. Não vamos fazer nada precipitado. Vamos ter um tempo de recluso. Vamos ter um tempo mais de oração, por amor à minha alma, à sua alma. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos. Ô irmão, se nós descuidar, nós se coloca como justo. E nós achamos que aquilo que nos acompanha de boas coisas é o que vai contar lá em cima. Eu sou justo. Não, irmão, nós somos pobres pecadores, salvo pela graça. Não é minhas qualidades que vai me colocar lá, é o sangue de Jesus Cristo. Graças a Deus pelas suas qualidades, mas honre a Deus com ela. Sai de pé, peça que não caia. Mas nunca coloque isso como primeiro lugar, primeiro é Deus. E saiba, se Deus tirar a mão de misericórdia de nós, então veja, ele ensinou aquela parábola para alguns que, crendo que eram justos, desprezavam os outros. E ele então contou, o próprio Jesus, 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque eu não sou como esses demais homens, eu não sou como esses roubadores, eu não sou como injusto, eu não sou adúltero, nem ainda como com esses publicanos. Bom, né? Graças a Deus, Deus conserva ele. Jejum 2 vezes na semana, dou o dízimo tudo quanto possui. O publicano, porém, estando em pé de longe, viu o homem orando daquela forma, com tantas qualidades, ele não teve nem coragem de entrar no templo. Nem ainda queria levantar os olhos nem para o céu, mas ali mesmo onde estava, batia no peito, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Vamos falar junto: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E aí Jesus disse: olha, eu digo a este desceu justificado para a sua casa, e não aquele que qualquer que a si mesmo se exalta, porque aquele que se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Glória a Deus por isso. Isso é um segredo, só nós os eleitos tem, na face da terra. Você vê que muitas questões nossas, muitas vezes, a gente ganha calado, quietinho, e o tempo vai se encarregar, e você vai ver o socorro chegando e te ajudando. Tem hora que você não sabe explicar como é que você vai passar, o mar está na sua frente, está agitado, você não tem meios, atrás está o inimigo que te conhece bem, sabe que você não tem condição, se ele te pegar, destrói, do lado é uma montanha, do outro também, você não tem mais nem como voltar para trás, mas você está crendo que você está no posto do dever, crendo naquele que te chamou.
eu não sei o que fazer, mas eu estou aqui. E aquele Deus que olhou irado para aquele mar, e o mar temeu e abriu, é o Deus que está aqui te ajudando, te honrando a sua fé. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, meu irmão, você vê que aquele homem diante de Deus, ele foi o homem que foi justificado. Então o importante é que Deus te justifica, o importante é que Deus te exalta. E às vezes, irmão, nós temos tantos, nada contra alguém ter méritos e reconhecimento, mas às vezes tem tantas tapinhas nas costas, e a gente só envaidece. Ei, mas esse irmão, ei, mas esse pastor, ei, essa igreja. Não, irmão, é Jesus, é Jesus, é Jesus. É demologia, né? Estado religioso. 115, 116, o profeta vai passando esse segredo para nós. Não importa o quanto de ensino você tenha, você pode aprender isso à força. Deus não está em grandes palavras. Deus está num coração honesto. Conserva seu coração honesto diante de Deus. Você pode ficar de pé aqui, falar grandes palavras, não sei nem o que. Isso não te traz mais próximo de Deus. Você pode ficar de pé aqui, ensaiar como repetir seu sermão e dizer certas coisas, mas isso não te aproxima de Deus. Você pode também aprender um dicionário, ao ponto de dormir com esse dicionário, e mesmo assim aquilo não te aproximaria de Deus. Mas, irmãos, um coração humilde, submisso, certos comportamentos que você olha de certas irmãs dentro de casa dá temor. Você vê a humildade, a reverência daquela irmã dentro da casa. Você sabe que aquilo é Deus. Eu acho que dá temor para o marido, dá temor para os filhos. Aquela atitude faz você olhar e dizer, aí está uma filha de Abraão. Aí está uma que tem como exemplo, é a Ana, é Sara. Há certas atitudes dentro de casa desse homem, de coração humilde, submisso, simples, que dá temor para a família. E um dia essa mulher vai partir, um dia essa filha de Abraão vai partir, um dia esse filho de Abraão vai partir, e eu quero ver se o inferno vai poder apagar os testemunhos que foram deixados aqui. Quantos testemunhos de irmãs, anciãs, mãe, homens, irmãos que já partiram, fala até hoje. Dá temor. O profeta já partiu, mas você lê as mensagens, você lê o seu comportamento, dá temor. Eu vi um pastor um dia, nós conversando assim, trocando dia a dia nosso, e ele dizendo assim, lágrima, será que eu poderia, se eu vivesse nos dias do Mombrana, pelo menos amarrar o cardaço dele? Será que eu sou digno de pelo menos amarrar o cardaço de um profeta em Jesus? Que seria de mim, que seria de você, se não fosse essa graça, essa misericórdia, se não fosse essa compaixão? É gostoso louvá-lo, é gostoso engrandecê-lo, dá glória para Deus, glorifique a Jesus. Você gosta de saber que Ele te ama? Diga para Ele essa noite, eu te amo, Jesus. Eu te amo.
Nosso desejo é sair melhor do que nós chegamos. Quem que não tem esse desejo? Esse homem tem desejo de ser um melhor marido, ele tem um desejo de ser um melhor pai. Ele às vezes luta com essa natureza. Eu não queria ser assim. E Jesus conhece o seu interior e te dá força para poder chegar lá. Quantas mães, mulheres estão chorando? Eu queria ser melhor para meu marido, eu não queria ser desta forma, eu queria ser uma melhor mãe, uma melhor cristã. Jesus te vê dessa forma, Ele te ajuda, Ele olha as suas lágrimas. Melhor irmão. Quem que não tem esse desejo? Esse é um desejo que não tem como arrancar da gente. A gente está sempre clamando isso. Se tem um clamor, é porque tem alguém que responde esse clamor. Você pode, né? Agora, irmão, um coração humilde, submisso, em simplicidade, isso é o que traz Deus. Isso é verdade. Amém. Vamos dizer amém? Amém. Um coração humilde, Deus ama. Agora não se importa se você sabe todo o abecedário, isso não faz nem diferença. Apenas um coração humilde. Deus habita num coração humilde, não em grande instrução, não em escola, nada contra, não em teologia, seminário, não em todos esses lugares diferentes. Deus não está habitando em palavras pomposas ou nos lugares de classe. Deus habita no coração humano. Você quer dar glória a Deus por isso? Põe a mão no seu coração, é aí que Deus habita, é aí que está a palavra, é aí que está a mensagem, é aí que está o seu guia. Tem hora que nós passamos por tanta turbulência, irmão, de influência, de acontecimento, de pensamentos, mas na hora de tomar a decisão tem que vir da alma, porque Deus não engana o coração do eleito. Quanto mais você puder se quebrantar, quanto mais simples, maior você pode se tornar à vista de Deus. E quem nós queremos agradar? Não importa, irmão, se é reconhecido ou deixa de reconhecido, se estão te vendo ou deixa de ver. O importante é que você está agradando a Deus. Deixe-me apresentar algo aqui. Eu vejo que os campos estão repletos de trigo. Irmão Brana gostava de ver isso. Eu vejo os campos repletos de trigo. E logo uma ponta repleta de trigo, ela sempre vai se inclinar. Mas um raminho novo eleva para lá, move para cá, como se soubesse todas as coisas. Mas você se aproxima, não tem nada na ponta, está vazio, está xoxo. É assim que acontece com muitos homens que acham que tem muito na cabeça, da mensagem, do entendimento, mas nada no coração. Uma cabeça santa se inclina ao poder e reconhece que Jesus Cristo, como Filho de Deus, crê nas suas obras e vive a sua palavra pela graça e a misericórdia dele. Isso é um segredo. E com esse segredo é que nós vamos chegar lá. Nós estamos encerrando. Eu gostaria que, se alguém pudesse me ajudar, o toque de recolher vai continuar às 20 horas? Tem informação? Até dia 28? Então tá. Então nós vamos aguardar o próximo decreto. Então até lá não tem como nós ter o culto da quarta-feira de oração. Porque se eu marcar às 18 horas, quando for 19 horas nós temos que ir embora. E não é fácil para vocês que têm trabalho, não é fácil. Então nós não vamos ter o culto de oração,
nós vamos continuar com os cultos, domingo às 17 horas, até que tenha um novo protocolo. Mas nós dá glória a Deus por poder congregar, né? Graças a Deus, tá? Agora, encerrando, irmão, nós estamos numa hora, quanto menos a gente saber desse mundo, tem hora que não tem como, né? Você faz parte, está aqui, então tudo tem um centro, né? Para começar, e você tem que conhecer certas informações, certos acontecimentos, até para você tomar sua decisão, orar, buscar a Deus, né? Mas conta a história daquele homem, nós já estamos encerrando. A única coisa que ele sabia, não tinha ponte, e o rio era largo, então ele tinha um barquinho dele, a única coisa que ele sabia é pegar o passageiro aqui e entregar do outro lado. E cada um tem o seu lugar e o seu valor, por isso que nós temos que amar a todos. Eu estava atendendo uma pessoa que estava ouvindo a programação, e ele é muito simples, né, para se expressar. Mas ele disse assim: pastor, está tão difícil, porque a gente não vale nada hoje. Quando chega até a gente, que vê que a gente não é nada, eu só tenho um olho, eu tenho certas deficiências, eles nem param para me ouvir. Eu falei: mas Jesus que te fez, para. Nenhum de nós está aqui sem valor. Se Deus fez, tem valor. E ele se alegrou tanto com aquilo, irmão. Cada um no seu lugar tem um valor inigualável. Cada um tem o seu lugar. Mas ele se sentiu tão alegre, e eu pedi para o nosso evangelista fazer uma visita para ele. Então esse homem do barquinho era dessa forma. E chegou um homem, né? Nada contra você se formar, ter sua sabedoria, mas sempre Deus seja o primeiro lugar. E chegou um lá bem qualificado, entrou no barco e ele começou a remar. E o homem perguntou: o senhor sabe ler? Não. Aí o homem gostou daquilo. O senhor perdeu tanto da sua vida, coitado de quem não sabe ler. Passou um pouquinho: o senhor entende geografia? Ele falou: não, moço, eu só sei remar o barquinho. Que é isso? O senhor perdeu muita coisa. Aí começou perguntas, irmão, que humilhava o homem. E o homem ficou constrangido. Se nós não tiver sabedoria, a gente humilha os outros. Ou alguém mais vai te humilhar, mas Jesus vai te ajudar. Às vezes você não tem conhecimento para aquela parte, mas você é um membro do corpo da noiva de Jesus Cristo. E quando ele estava ali, ele constrangido, não sabia nem como responder, o barco bateu na pedra. Irmão, e fez um rombo e a água entrou. O barqueiro levantou e falou: moço, agora é minha vez. O senhor sabe nadar? Falou: não. Então o senhor perdeu toda a sua vida, porque eu sei. E pulou no rio e bateu o braço. Vamos ficar de pé? Você está nadando para a presença de Jesus Cristo. Senhor.